Apresentação: Cláudio Palermo e Paulo Henrique de Figueiredo. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Livre Pensamento, começando para você agora pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior. Eu sou o Júlio Sena, estou aqui com Paulo Henrique de Figueiredo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Olá, Júlio. Olá, amigos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui de novo no Livre Pensamento, né? Lembrando que Kardec qualificou livre pensamento como sendo o espiritismo o campeão da liberdade de consciência, da liberdade de pensamento. Ele dizia livre-arbítrio, livre consciência, livre pensamento, tudo isso é uma coisa só. É a meta, a proposta, o meio, né? E ao mesmo tempo o objetivo do espiritismo. E vai ser através desse livre pensamento que hoje a gente vai continuar aquele papo, Paulo, que a gente teve semana passada e que deu uma repercussão tão grande e tão bacana que a gente resolveu trazer, então, hoje o tema da caridade desinteressada na prática. A gente vai falar aqui para você compartilhar algumas histórias que tratam dessa caridade desinteressada e você pode compartilhar também com a gente, pode mandar aí a sua mensagem pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/TV Mundo Maior. Já estamos ao vivo, inclusive, mas se quiser também encaminhar a sua mensagem de WhatsApp, é só anotar o número 11 99643 3827. Você manda aí a sua mensagem de WhatsApp. Vamos falar então sobre a caridade desinteressada na prática e você pode participar mandando aí as suas colocações ou até as suas dúvidas sobre esse assunto. Pelo nosso Facebook, já temos aqui o Luiz Eugênio Lico, boa tarde, de Itu, São Paulo. A Regina Prata, nossa produtora, está por aqui também. A Cristiane Oliveira e o Wagner Medina estão nos acompanhando pelo Facebook. Mas, Paulo, para a gente começar o programa de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Esse negócio de caridade desinteressada dá um pouco de trabalho, não dá não? Será que vale a pena mesmo fazer isso aí na nossa vida? Não é gastar o nosso tempo à toa? O que você acha disso? Olha, eu sou um pesquisador, né, Júlio? Era bom a gente perguntar para um bom espírito, né? Boa. E eu acho que ele vai dizer que vale a pena, senão ele não seria um bom espírito. Não é? Se ele alcançou, por meio desse esforço, investindo vidas e vidas e vidas, uma condição que é qualificada como de espíritos bons e felizes, eu acho que dá para a gente deduzir, né, o valor disso, né? Ou você pode também abrir mão disso. Se você quer ter moral, você tem essa hipótese e tem um dogma, que é o seguinte: você pode ter ou não sido escolhido por Deus. Porque aí você teria que aceitar que Deus escolheu alguns para o inferno, escolheu outros para serem os escolhidos e os felizes. Aí você teria que viver essa angústia, né? Será que eu sou ou não um escolhido, né? A história do cristianismo, o Júlio, é interessante, porque a igreja, durante muito tempo, ela dizia o seguinte: olha, a pobreza é um indício de, por temer a Deus e sofrer dele o castigo, significa que você vai ser bem recebido, né? A igreja usa aquelas referências, por exemplo, dos bem-aventurados, né? Bem-aventurados os simples e assim por diante. Mas depois da Reforma Protestante, surgiu um grupo de sacerdotes, né, de pensadores cristãos, que disseram o seguinte: olha, você vai medir o quanto você pode ser o escolhido pelo grau de sucesso que você tenha em virtude do seu trabalho no mundo. Então aí surge uma outra vertente, né, derivada da reforma,
que vai dizer, olha, quanto mais bem sucedido você for, né? E entre esses, uma parte importante desse pensamento da Europa migrou para os Estados Unidos e deu origem, né, àquele pensamento que é natural, né, dos fundadores dos Estados Unidos, de que você vai medir pelo teu sucesso o quanto você é um escolhido de Deus. Então você vê que a gente tem aí diversos caminhos, né, no dogma católico. E o espiritismo não vai para nenhum dos dois, né? Enquanto que o materialismo vai dizer o seguinte, você vai ser bem-sucedido se você se sobressair na competição. Então, o materialismo vai dizer, você tem que ser livre e ir atrás das suas vontades, desejos, interesses, no limite da sua força, da sua capacidade em meio à competição. E que se sobressaiam os mais fortes. Mesmo que você tenha que passar por cima de alguém para conseguir isso, né? Aí ele vai dizer, olha, isso eu não estou considerando, isso aí é da natureza. Aí ele tenta se espelhar na natureza e dizer que entre os animais se sobressai o mais forte. Como nós seríamos animais que pensam, né? Então a gente deveria seguir os instintos. Então você vê que as alternativas não são muito agradáveis, né? Então você tem que ficar frustrado se você acredita que Deus abençoa com sucesso o escolhido. Você tem que ficar submisso às circunstâncias. Se você achar que a pobreza e o sofrimento é a marca, né, da escolha divina, e se você quiser ser materialista, você vai ter que sair brigando aí para se sobressair, ou como alguns materialistas afirmam, né, desistindo da vida, né, pelo tédio, né, que está envolvido nela. Eu prefiro, e talvez já respondendo a sua pergunta, né, independente do resultado, eu prefiro imaginar que nós todos têm oportunidades iguais e todos vão conquistar o mesmo resultado, que é o desenvolvimento das faculdades, né, alcançando dessa forma a compreensão de como deve agir o espírito e se libertar, né, do apego à matéria, à condição da vida no corpo físico, compreendendo que o nosso destino é espiritual. Sem ter a afobação de achar que eu não vou encarnar mais, agora eu vou ficar no mundo espiritual. Não, sem ter essa afobação, porque a gente ainda tem a fase de tornar esse mundo melhor. E eu sempre fui motivado pelo desafio de pegar algo que a gente precisa melhorar, né? A gente vivencia isso na nossa vida, né? E dá uma satisfação tão grande, né? Eu gosto, Júlio, de arte. E eu aprendi durante um período da minha vida a pintura a óleo. Comecei pelo clássico, né? E é uma satisfação tão grande você pegar uma tela em branco e você aprender as técnicas adequadas, né? E desenvolver habilidade, né? E usar a imaginação e você ir transformando aquela... Primeiro você vai fazer os traços de carvão, né? Que dão uma ideia do que você quer fazer naquele quadro. Não existia nada ali, estava na sua imaginação. Depois você vai colocar sombras, né? Deixar o claro e o escuro. Depois você vai pondo inúmeras camadas de tinta óleo que vão se sobrepondo. Quando você vê o quadro pronto e você consegue dar profundidade, dar as cores, dá uma sensação tão interessante, né? Que você fala, puxa, como é que eu cheguei nisso, né? Como é que essa representação desse quadro... E aí tem uma nova satisfação quando você mostra o quadro para alguém. E a pessoa algumas vezes fica emocionada, né? Ela fala, nossa, que bonito, que tocante, sabe? Então, nós temos essa capacidade de usar habilidade, né, inteligência, fazer escolhas, desenvolver habilidades e provocar nos outros emoções, entendimentos. Então, eu acho que esse é o valor da proposta espírita. E a felicidade é isso. Muito bom. Acabou a resposta, Júlio? Olha, eu acho que tá. Bem razoável, né?
Foi uma resposta razoável. Quem está aqui nos acompanhando vai poder dizer até melhor. E já estão chegando as primeiras perguntas, viu, Paulo? Quero trazer aqui as participações pelo nosso Facebook. A galera tá chegando mesmo, mandando aqui um boa tarde. A Valéria Pessoa, obrigado pelos esclarecimentos de sempre. Paulo, estudamos seu livro em nossa amada Casa dos Humildes, em Recife, Pernambuco. Opa, que coisa bonita. Que bacana, né? Também aqui a Lucilene Toledo com a gente, a Mari Fernandes de Espírito Santo do Pinhal, Cecília Reis, também a Elizabeth Viana, a Cláudia Sequeira, Yara Cambotas, o Luiz Antônio aqui com a gente, a Terezinha Amélio. E chega uma pergunta aqui, Paulo, que é do Wagner, o Wagner Medina. Ele já foi direto ao ponto, e aí, para essa resposta, eu acredito que seja bacana a gente retomar, então, o conceito da caridade desinteressada. E aí, na sequência, eu vou trazer já algumas histórias para a gente entender como que isso pode ser colocado em prática. O Wagner perguntou o seguinte: existe, de fato, uma caridade desinteressada? Veja, são dois paradigmas, né, que na minha obra eu fiz uso de dois conceitos modernos, mas que qualificam e se referem ao que Kardec propôs, que são os conceitos de moral autônoma e moral heterônoma. A maioria das pessoas está condicionada pela moral heterônoma, porque ela está presente em todas as religiões ancestrais e no materialismo, ou seja, em quase tudo que nos cerca. E o que é a moral heterônoma? Eu vou agir em função de castigos e recompensas. Então, as nossas leis são regidas dessa forma, né? E as religiões colocam um Deus que não é verdadeiro, mas que se conta que ele se relaciona com a gente dessa maneira. Se você for obediente e submisso à minha vontade, eu vou ser generoso com você. Se você me desobedecer, eu vou lhe castigar. Então, essa ideia está presente na ideia de karma, na ideia de pecado, em todas as religiões do passado. Quando Kardec foi conversar com os espíritos, e Kardec tinha a vantagem de que a visão de uma nova moral estava sendo estudada naquele século dele, né? Desde 1810, né, por Menin de Bihan, de 30, pelos espiritualistas racionais em Sorbonne, estava se estudando uma nova moral. Eles diziam assim: olha, castigo e recompensa é condicionamento, em virtude da dor, do prazer, das emoções. Em verdade, o ser humano, enquanto alma encarnada, ele vai desenvolver a sua moral pelo exercício da vontade. Ou seja, o ato moral é o ato da livre escolha racional de como eu devo agir. E a referência não é externa. A referência é interna, é a consciência. E sendo a referência interna, eu tenho que prestar contas para mim mesmo. E se eu acredito em Deus, seria para mim e para Deus, mas não de um relacionamento de cobrança de Deus, mas um relacionamento de reconhecimento de que as leis que ele criou definem o que é melhor para todos. Então, não há uma regra a ser seguida, mas habilidade de resolver os problemas ou encaminhar as circunstâncias. Então, a moral não seria assim: esse é o certo, esse é o errado. Uma listinha. Na autonomia, o certo e o errado depende de quem, em qual situação. Eu uso um exemplo nas palestras, Júlio, dizendo o seguinte: eu pergunto, é certo salvar uma pessoa que está morrendo? A resposta unânime que eu ouço do público é sim. É errado tirar a vida de alguém? A resposta que eu ouço é. Aí eu coloco duas situações. Uma pessoa está na beira do rio e tem alguém se afogando e ela não sabe nadar. É certo ela mergulhar no rio para salvar? Olha, complicou já a resposta, hein? Não é, porque aí vão morrer os dois. Então, sim, salvar uma vida nessa situação, por essa pessoa, não é o correto. E se você tiver que atacar alguém que está agredindo uma criança, e isso tirar a vida dela, não é errado. Em virtude das circunstâncias. Não teria uma outra maneira de agir, há uma série de questões. Sendo que ninguém é obrigado a fazer isso. Uma pessoa que não veja condições de intervir, ela dificilmente faria. Então, arrebenta
A autonomia arrebenta com a noção de certo e errado. Por quê? E aí o Espiritismo vem explicar. A responsabilidade moral é proporcional à capacidade ou entendimento do indivíduo. Eu não sou responsável moralmente por aquilo que não está no meu alcance. E só o Espiritismo fala isso. Porque só no Espiritismo nós vamos ter explicação de que o livre-arbítrio é progressivo. Então, Júlio, as duas perguntas que eu recebi hoje, elas não se encaixam no meu raciocínio. Você perguntou, será que é bom mesmo investir nisso? A segunda pergunta foi, é possível isso? Sabe, como eu estou dizendo que o Espiritismo se baseia na psicologia humana e não em dogmas e suposições, então nós estamos lidando com algo que é natural. Então, seria para mim a mesma coisa que você perguntasse no século XIX para mim, Júlio. Será que é bom mesmo ficar estudando esse negócio de ondas eletromagnéticas? Será que tem futuro isso? Você sabia que um dos cientistas que se debruçou sobre as ondas eletromagnéticas, ele falou o seguinte, nossa, isso é tão bonito, pena que não tem utilidade prática. Olha só, mal sabia ele, né? O nosso mundo hoje está quase todo, né, fundamentado nas ondas eletromagnéticas. Exatamente. Basta dizer que não estaríamos conversando, né? Sem a descoberta de como o que é e como fazer uso dela, né? Porque Exato. foi um caminho e não foi muito tempo, hein? Não, inclusive, pessoas no início do século passado diziam que tudo que havia para ser inventado pela humanidade já tinha sido inventado. Isso. Não então, tinha nem olha, ainda, né? Eu vou te dar uma suposição, Júlio. Imagina, hoje, você consegue se ver a situação da humanidade hoje sem ondas eletromagnéticas? É possível? De forma nenhuma. Não existe. Então, eu vou afirmar para você, e você pode me cobrar. Daqui a 200 anos, só que infelizmente você só vai me cobrar daqui a 200 anos, tá? Eu vou deixar anotado, não se preocupa não. Então é assim, daqui a 200 anos, alguém vai olhar para o mundo de hoje e ele vai dizer o seguinte, como que é possível viver sem que todos tenham oportunidade, sem que haja cooperação, sem que a gente escolha como devemos agir para fazer as melhores escolhas. A pessoa fala assim, eu não consigo imaginar o que era viver naquela época, que as pessoas tinham que competir, que a pessoa morria de fome porque não tinha oportunidade. Todo mundo perdia com isso. Não sei como é que se aceitava isso, entendeu? Da mesma forma que a gente pode olhar para o passado e pensar assim, como é que as pessoas conviviam abertamente com o escravo, né? Sim. E tantas outras coisas. Se for puxar a Idade Média, então, era um absurdo, né? Tudo que acontecia lá. Exatamente, né? Você imaginar que na Grécia Antiga, a mulher, tradicionalmente, era considerada a função dela não ter relacionamento social, ficar trancada em casa e servir apenas a reprodução na relação com o homem e cuidar da casa. Então, hoje, você fala assim, quem faz assim, você considera um indivíduo completamente preconceituoso, errado, né? Sem dúvida. E naquela época era o natural. Então, nós temos que reconhecer, Júlio, que a gente que não enxergar que a autonomia representada pela caridade desinteressada, né? Ela não entender nela a natureza dela com relação ao ser humano é coisa do fato do nosso planeta ainda ser muito primitivo e a gente não consegue enxergar coisas que para os espíritos num grau... Não é bom espírito, Júlio. É um grau um pouquinho mais à frente do nosso. A tal ponto que Kardec, quando viu a força dessa nova moral, da moral autônoma, ele disse o seguinte... nós vamos ter uma revolução na humanidade que só tem paralelo na revolução da ciência. Então, a revolução tecnológica que aconteceu quando o homem dominou o elemento material, nós vamos ter uma de proporções muito maiores, representada pelo domínio que nós vamos ter de nós mesmos, né? Numa fase nova que ele chamou de revolução moral. A revolução espírita vai ser uma revolução de ideias que provoca uma revolução na ordem das coisas. É profundo isso, viu?
É bastante profundo e acho que isso faz uma ligação direta, Paulo, com o que a gente está comentando hoje aqui dessa caridade desinteressada na prática, né? Embora a gente ainda não viva num planeta em que isso já é comum, né? Como você falou, daqui a 200 anos, quem sabe isso já vai acontecer, já vai ser uma coisa mais natural. Mas a gente já tem alguns exemplos, e hoje a gente vai trazer principalmente 2 deles, mas o pessoal que está nos acompanhando pode mandar também pelo Facebook, muita mensagem chegando aqui, daqui a pouco eu trago. E antes até de trazer essas mensagens, as histórias que as pessoas vão nos compartilhar, no livro Autonomia, você faz uma relação da caridade desinteressada com o termo Ubuntu, né? Para quem não conhece, Ubuntu é um termo que foi conhecido por um antropólogo. Ele estava fazendo um estudo dos usos e costumes numa região da África, né? Numa tribo ali na África. E quando ele estava terminando o trabalho dele, ele resolveu fazer uma brincadeira, né? Uma brincadeira que ele achou que seria até inofensiva com as crianças daquela tribo. Ele tinha comprado um monte de doces, de guloseimas, e ele colocou tudo isso numa cesta bem bonita, com laço e tudo mais, e colocou esse cesto embaixo de uma árvore. Posicionou as crianças, né, todas numa linha, e disse o seguinte: vocês devem sair correndo até essa cesta, e quem chegar primeiro ganha todos os doces que estão lá dentro. Então, as crianças se posicionaram ali na linha, né, demarcada, para se preparar para essa corrida. E quando ele deu o sinal e gritou já, as crianças todas deram as mãos e saíram correndo em direção àquela árvore para pegar o cesto. E aí, chegando ali, elas então comemoraram e começaram a distribuir os doces entre si. É claro que esse antropólogo não entendeu absolutamente nada, né? Porque nunca tinha visto aquilo acontecer. E como um antropólogo, ele entendia que seria, na verdade, uma competição que aconteceria ali, foi perguntar para uma das crianças o que era aquilo. E elas só responderam assim: Ubuntu, tio, Ubuntu. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras estivessem tristes? E ele ficou pasmo, né, com aquela situação, e depois de meses trabalhando nisso, estudando aquela tribo, que ele não tinha entendido esse comportamento, explicaram para ele, né? Ubuntu significa eu sou porque nós somos, ou, em outras palavras, eu só existo porque nós existimos. Essa referência, Paulo, do Ubuntu, que a gente pode fazer ligação com a caridade desinteressada, você acredita que já seja um indício do que vem por aí na prática, né? Como colocar essa caridade na prática? Olha, Júlio, eu acho que é até mais profundo do que isso. É isso, mas muito mais. Porque, veja, há uma tese materialista de que o ser humano é egoísta por natureza. Há uma tese da igreja de que Deus fez com que almas perfeitas caíssem no mundo, né? Dando todas as condições da ignorância, do erro, do egoísmo, tudo isso ele colocou no pecado original. Então, a carne, é na carne que estão todas as negatividades, né? Enquanto a alma seria perfeita. Ou seja, se você se libertar e ganhar um corpo puro, você vai para o paraíso. Então, veja, os dois têm teses. E o Espiritismo está propondo o seguinte, que o natural em nós é a cooperação. O natural em nós é a relação entre os indivíduos de tal forma que um complemente o outro no que lhe falta. Por isso que Kardec vai dizer assim, está no amor materno, né? A representatividade dessa união fraterna, né? E quando a gente descobre que entre os ancestrais africanos, que representam o nosso povo mais antigo, sendo que Kardec fala da chegada dos exilados, né, de um outro planeta, que acabaram dando origem ao Egito Antigo, à China, às primeiras civilizações, nós temos que considerar que na África nós vamos ter os grupos mais próximos da Terra, ou seja, dos espíritos simples da Terra. E quando você vai buscar a gênese
das civilizações, do Egito, dos hebreus, o que você vai encontrar lá? Olha, caiu do paraíso. Entre os egípcios tem, Osíris e Ísis vieram de um outro planeta e vieram trazer a civilização para o povo da Terra. Então você vai encontrar as representações exatas do que Kardec falou, exilados. E quando você vai pegar a Gênese africana, Júlio, as histórias contadas da Gênese na África, e tem livro para isso, procura na internet aí, Gênese africana, tem um livro que ele relata, e tem em português, as histórias de origem dos africanos. E eles vão dizer assim, nós brotamos da terra, junto com os animais, e quem nos ensinou foram os elementos. O rio nos ensinou a tomar banho, a beber água, os animais nos ensinaram a fazer uso comedido deles nas nossas necessidades, e assim por diante. Então você vê que a gênese dos africanos é a gênese dos homens da terra, dos primitivos do nosso planeta. E vem desses tempos ancestrais o código moral e social da África, que agora o mundo está começando a aprender com isso. Porque ninguém dava valor, né? Mesmo na época de Kardec, eles eram considerados raças primitivas. Dividia-se o ser humano em raças, né? E o negro seria uma raça que não chegou na evolução do europeu, né? Então choca muito, né? Você ter uma noção de África, né? Porque você imagina que a África tem uma sociedade que a gente pensa que se aproxima dos animais. E nada mais errado do que isso. Porque na África a gente se aproxima do que é o projeto de ser humano adequado. Porque eu vou te dar aqui um exemplo de Ubuntu que eu cito no meu livro Revolução. Porque eu tenho uma ousadia aqui na parte final, num dos capítulos, eu aproximo a caridade desinteressada proposta por Kardec do conceito de Ubuntu. Então aí, veja só, o bispo Desmond Tutu, que foi Nobel da Paz em 84, né, ele diz o seguinte, Ubuntu é a essência do ser humano. Ele fala do fato de que minha humanidade está presa e está indissoluvelmente ligada à sua. Eu sou humano porque eu pertenço. Né? Ele fala sobre a totalidade, sobre a compaixão. Uma pessoa com Ubuntu é acolhedora, hospitaleira, generosa, disposta a compartilhar. A qualidade do Ubuntu dá às pessoas a resiliência, permitindo-lhes sobreviver e emergir humanas, apesar de todos os esforços para desumanizá-las. É Kardec isso. Puro, né? E Kardec vai dizer assim, quando você deixa o indivíduo submisso, e aí ele vai falar fé cega e obediência passiva, está na Gênese, num trecho que foi adulterado, hein? Ele fala, as igrejas do passado, né, as religiões mantiveram o indivíduo com fé cega e aí ele fala que isso aproxima o indivíduo de ser um autômato. Enquanto que a liberdade de pensamento, de consciência e a caridade desinteressada vão transformar o indivíduo em que faz uso das suas próprias faculdades. É isso que nós estamos falando. Eu uso a razão e uso a minha vontade de forma cooperativa. Porque eu não posso usar o outro como instrumento dos meus interesses. Porque aí é o inverso, que também está lá no Livro dos Espíritos. O sinal mais característico da imperfeição é o interesse pessoal, o apego às coisas. E o interesse não é só pelas coisas, é transformar o outro numa coisa. E quando você tem escravidão, ou você cria determinadas pessoas na sociedade, que a finalidade delas é servir aos outros, você está usando ela como coisas, ou seja, desumanizando. E a proposta do Ubuntu e da caridade desinteressada de Kardec é a seguinte, todos nós vamos ser levados em conta como seres humanos no relacionamento social. Então eu não vejo no outro um instrumento para atingir os meus objetivos. Eu vejo no outro um igual e que a felicidade minha depende da felicidade do outro. Mas ainda vai mais à frente, Júlio. Vou ler outro trecho, do Tutu. Uma pessoa investida do princípio de Ubuntu está aberta e disponível para as outras, apoia as outras, não se sente ameaçada quando outras pessoas são capazes e boas, com base em uma autoconfiança que vem do conhecimento de que ele ou ela pertence a algo maior
que é diminuído quando outras pessoas são humilhadas ou diminuídas, quando são torturadas ou oprimidas. Então, olha que coisa incrível. Ele diz, eu não vou me sentir diminuído porque eu vejo outras pessoas melhores. O que Kardec fala? Quando você vê alguém melhor do que você e mais capaz, é porque ele teve mais vidas para atingir essa condição. Então, não fique invejando, porque você vai alcançar essa condição. E quando você vê pessoas que estão numa condição mais simples, igualmente, ajude-as, né? Porque ela também atinge a condição que você chegou. Porque se você sabe mais do que ela, é porque você teve mais tempo e mais investimento no seu desenvolvimento do que ela. Porque é para não ter essa cobrança, né? Essa comparação que a gente faz o tempo todo. Isso, porque para tornar-se humano, você tem que aprender a dominar suas faculdades, que vai ser o quê? Razão, vontade e imaginação. Então a gente desenvolve a inteligência, desenvolve por meio da vontade do livre-arbítrio e a capacidade criadora, a partir da imaginação. Então essas coisas, a gente começa simples e ignorante, segundo o Espiritismo, e vai desenvolvendo. Se a gente convive com alguém que tem mais alguma dessas três coisas, é porque investiu mais tempo. E segundo o Espiritismo, ele pode até ter passado por mais de um mundo. Sim. Então, se a gente pegar grandes nomes que despontam na sociedade, quanto mais para trás elas surgiram, a gente pode dizer com certeza que essas figuras não são do planeta. Vieram de outra. Sócrates veio de outro planeta. Hipócrates veio de outro planeta. Sabe? São espíritos com um desenvolvimento tão grande que os milhares de anos da nossa civilização não são suficientes para produzir uma faculdade tão bem dominada e desenvolvida. Então, é isso que a gente tem que aprender a lidar. Existem espíritos que vieram de outros planetas e têm um desenvolvimento muito maior do que outros. E os da Terra são os senhores desse mundo. Porque eles foram criados para se desenvolver como ser humano aqui. Sim. Então, os que já têm o desenvolvimento anterior são convidados a participar, mas para ajudar. E não para dominar e fazer com que os que estão aqui sejam submissos e sejam impedidos. Fé cega, impedido de desenvolver a razão e a inteligência. Obediência passiva, impedido de ter domínio sobre a sua própria vontade. E se você não tem domínio da vontade e não tem domínio da inteligência, você não é criativo. Então, quando a gente pega parte da humanidade, desde o início da civilização, e impede de desenvolver o conhecimento, e isso é inegável, Júlio. Porque a sociedade do Egito funcionava assim: uma parte vai estudar nos templos. Os outros são proibido desenvolver a capacidade, a inteligência e o conhecimento. É proibido. E aquele que aprendeu no templo, se contar para alguém fora, pena de morte. Então, veja, isso foi a fundação da nossa sociedade. O impedimento de você era poder, um poder absoluto e centralizado. Assim que foi pensada a sociedade egípcia, e ela foi exemplo para muito do que aconteceu depois até hoje, né? Dividir em classes, e esse grupo aqui não pode pensar, não pode ter escolhas, tem que ser submisso e a fé cega. E agora a gente vem ampliando, né, esse pensamento. Como você bem colocou no início do programa, Paulo, a proposta do livre pensamento de Kardec, né, a proposta de autonomia, e agora essa caridade desinteressada. E eu achei interessante que você comentou, então, de espíritos que têm uma trajetória talvez um pouco maior e que para eles já é natural, né, praticar essa caridade desinteressada. E a gente vai conhecendo aos poucos, né, ao longo da nossa vida, pessoas que praticam isso de uma maneira muito tranquila. Teve uma história que nos tocou bastante, a gente vinha conversando nos bastidores, que é de uma jovem lá do Rio de Janeiro, ela que mora no bairro de Santa Cruz, na favela do Aço, é a Moana Couto, e ela, junto com algumas pessoas ali, alguns jovens, começou a criar o seu projeto, né? O projeto que tem movimentado bastante aquela comunidade, um projeto que faz com que as pessoas tenham oportunidades de estudo. Acho que isso é muito interessante, né? Ela que viveu num contexto em que ela não tinha oportunidade de estudo, ela foi lá e se desafiou a trazer essa oportunidade para as pessoas e tem conseguido muito levar essa oportunidade junto com os seus colegas que estão trabalhando ali.
E é muito interessante ver que, além desse projeto que ela faz, ela também, né, nesse contexto que a gente está vivendo, da quarentena, pandemia, ela se mobilizou para conseguir arrecadar recursos, arrecadar comida também para levar para essas pessoas. Isso ainda não é o comum, né, Paulo? Ainda é uma exceção que salta aos nossos olhos, e eu acho que salta com razão, porque é uma atitude louvável. Mas o que, na sua opinião, e também que a gente pode trazer aí dos estudos da autonomia, do próprio Kardec, ainda falta para que nós, que ainda não temos essa capacidade natural, né, ainda não é uma coisa tão corriqueira, para que a gente possa engrenar nesse processo durante a nossa vida? Júlio, eu vou fazer uma pergunta para você. Por favor. Quando que um escravo não está perdido? Uma pergunta complexa de ser respondida. Um escravo não está perdido quando ele não se aceita escravo. Ele pode... ele não se aceita, dependendo da natureza dele, intimamente. Eu vou agir como escravo sabendo que não sou. Ou ele pode ser assim, eu não vou aceitar que ele vai ser morto. Então são naturezas diferentes, mas com uma característica única, que é assim, eu não sou escravo. Estão querendo me fazer, diz um, e o outro. Eu estou escravo, mas não sou. Quando que ele está perdido? Quando ele aceita que é escravo. Eu sou escravo, eu tenho um ótimo dono. Essa família do meu dono é tão boazinha, ele cuida de mim, eles me dão... Deixa eu ter minhas coisinhas, eles me dão tempo livre. Nossa, eles deixam eu comprar coisas. Você sabe que o meu senhor de escravo, o meu dono, até deixou eu comprar um escravo, Júlio. Olha tem isso. Assim. Se você pegar jornais da época do Império, tem isso. Escravo que comprava escravo. Nossa, meu dono até deixa eu comprar escravo. Então, veja, quando você se aceita escravo. Então, o que a Moana está fazendo? O Tutu, né? O Desmond Tutu fazia, o Mandela, o Sócrates, né? O Giordano Bruno, Jesus, todos esses, eles diziam assim: você não precisa lutar contra quem lhe escraviza. Você precisa lutar contra a ideia de ser escravo dentro de você. Porque você não vai ser escravo se você considerar que você não é. Eu posso até estar sendo escravizado, mas não sou um escravo. E um dos problemas que a gente vai encontrar é a pessoa... Não é assim, a gente não precisa libertar essas pessoas, que como é o nome dela mesmo? No Rio de Janeiro. A Moana Couto. A Moana, ela está fazendo várias coisas. Ela está trabalhando nas favelas para ajudar nessa circunstância, né, nas comunidades, nessa mobilização do coronavírus, né? E uma das características é as próprias pessoas que vão dizer as suas necessidades, para eles irem atrás e conseguirem prover. E esse trabalho dela, dos indivíduos acreditarem em si mesmos para buscar a formação. Então, veja, eu assisti outro dia também um documentário da esposa do presidente negro-americano. Do Barack Obama. É a esposa do Barack Obama, que é... A Michelle Obama. A Michelle. A Michelle lançou uma autobiografia e saiu fazendo um documentário. Ela fez um documentário sobre as visitas que ela fez, né, as palestras, tudo. E aí ela fez alguns encontros com o jovem. Quem quiser assistir tem isso lá na Netflix, né? E ela, quando está com o jovem pergunta o que ele deve almejar para aproveitar o exemplo do que a Michelle está servindo. Aí a Michelle falou: você tem que acreditar em você. Reconhecer em você valores que vão distinguir você do que está à sua volta. Porque a massificação é que faz o indivíduo achar que ele é um igual. Eu não tenho valor, eu sou mais um aqui, um boneco aqui, um autômato. E o que faz você deixar de ser autômato não é alguém vir e te libertar.
É você não aceitar que é um autômato e acreditar nos seus valores. Porque os valores que você tem, muitas vezes, são diferentes do que os valores que a sociedade considera. Ah, não, aquela pessoa é de valor porque ela tem esse predicado. Não, você tem valor pelo que você é diferente dos outros. Você tem valor para a autonomia, o valor de cada um está na diversidade. E aí, conforme a gente se percebe que cada um é diferente do outro, a gente vai encontrar a perfeição não no indivíduo melhor de todos, que é a competição, né? É a massificação. Nós vamos encontrar no quanto nós nos completamos. Aí eu vou dizer aqui o que fala o Mandela. Veja, e é a resposta da que a gente teve na pergunta do começo lá. Sim. É possível a caridade desinteressada? É muito mais complexo do que isso, porque, veja, a gente vai continuar tendo progresso pessoal e valor pessoal, só que inserido num novo patamar. Eu vou pôr a fala aqui do Nelson Mandela. O que é Ubuntu? Perguntaram para ele. E ele respondeu: respeito, cortesia, compartilhamento, comunidade, generosidade, confiança, desprendimento. Desprendimento, que significa o quê? Desinteresse, né? Uma palavra pode ter muitos significados. Tudo isso é o espírito do Ubuntu. Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. Vou repetir. Ubuntu não significa que uma pessoa não se preocupe com o seu progresso pessoal. A questão é: o meu progresso pessoal está a serviço do progresso da minha comunidade? Isso é o mais importante na vida. E se você consegue viver assim, terá atingido algo muito importante e admirável. Olha que coisa fantástica. Eu investi no meu progresso pessoal. Para quê? Para satisfazer o meu interesse? Aí não é caridade desinteressada nem autonomia. Aí é a imperfeição. Segundo o Espiritismo, quando você pega os seus valores, imagina que eles servem aos seus próprios interesses, o nome disso é imperfeição, que é diferente de simplicidade. Então, isso é muito importante, Júlio. Quando eu vou me desenvolvendo naturalmente, uma hora eu alcanço a condição de um bom espírito. Mas quando eu começo a desenvolver alguns valores, inteligência e algumas habilidades, aí sim eu crio um falso entendimento de que esses valores servem para os meus interesses que eu vou criar pessoais, independente dos outros, aí eu criei a condição de egoísmo e de orgulho, que é uma condição falsa e fecha-se em si mesmo. E você só vai continuar o seu progresso se você romper esse equívoco, essa ilusão que você se mergulhou. A tal ponto essa ilusão ela é afastada da realidade que você, quando desenvolve uma imperfeição, mergulha no sofrimento moral. E só acaba o sofrimento moral quando você supera esse condicionamento que você criou e dá continuidade ao seu processo evolutivo. E é tão a parte do natural isso, assim, da melhor escolha, que só alguns espíritos desenvolvem imperfeições. A maioria tem um desenvolvimento gradual e progressivo. Muito bom. Paulo, programa, como sempre, voou, né? Não acredito, não acredito. Voou. E olha que eu nem mexi no relógio aqui. Alguma coisa você fez. Muitas participações aqui. Eu quero já deixar o nosso grande abraço para você que participou, que mandou aí o seu boa tarde, o seu carinho para a gente. Dizer que você pode colaborar com este programa e com todo o trabalho que a Fundação Espírita André Luiz faz. Você que está no Facebook é muito fácil. Tem um link aí que é o feal.colabore.org. Se você não está pelo Facebook, você pode anotar. É muito fácil. feal.colabore.org. Você contribui, apoia essa divulgação da doutrina espírita através da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior, através do trabalho que a FEAL faz. Paulo, quero te agradecer, foi um grande aprendizado, eu tenho certeza que todo mundo que nos acompanhou aprendeu muito hoje também. Júlio, para todos nós que estamos aprendendo com isso, existem muitas coisas positivas, mas existe um tirachão nosso, que é o seguinte: não vai chegar no mundo espiritual e dizer assim, mas ninguém me avisou. Né? Porque você escolheu
lê as obras que estão avisando, né? Que é o legado de Kardec, né? Então, o mínimo que o Espiritismo faz com a gente é, antes de morrer, a gente sabe o que é ser espírito. Então, na verdade, isso tem que ser transformado não num pesar, mas numa vantagem, né? Puxa, então eu tenho motivo para investir nisso, né? O mundo de regeneração não é feito de espíritos bons, mas daqueles que entenderam a diferença entre heteronomia e autonomia e escolheram o caminho que é o melhor. Fantástico. Então, com essa frase, a gente finaliza o nosso programa de hoje, deixando aqui o nosso grande abraço também, o nosso carinho a toda a equipe técnica que esteve conosco, aqui a Fernanda Lima, o Valdeci Lourenço, também na produção Regina Prata e Bruna Paz, e na telefonia a Solange Ribeiro. Semana que vem tem mais Livre Pensamento ao vivo aqui, trazendo mais assuntos do Espiritismo para a gente estudar juntos. Grande abraço e até semana que vem.